Ora, então vamos saber como é que podemos fazer um formulário. Podemos aqui utilizar as aplicações do Google, para isso temos que estar aqui com a nossa conta Google iniciada e vamos aqui às bolinhas e procurar a aplicação formulários, que é este símbolo roxo. Entramos na aplicação e, portanto, aqui já estão alguns formulários criados. Vamos aqui clicar em mais. Ora, aqui vou anular isto, e a primeira coisa que posso fazer, portanto, é dar o título do formulário, que neste caso são, por exemplo, se queremos aquelas informações de início do ano, informações complementares. Aqui podemos dizer, por exemplo, o presente formulário, vamos fazer aqui uma breve apresentação. Pronto, mais ou menos isto, ainda podemos escrever mais. Também está assim um bocadinho feio, podemos aqui mudar o tema. Para mudar o tema, vamos aqui a esta palete e podemos colocar outra cor ou simplesmente, portanto, escolher aqui uma imagem para o cabeçalho. Posso escolher aqui ilustrações, sei lá, tem imensas opções. Ou podemos simplesmente também carregar aqui uma imagem do meu computador. Neste caso vou escolher já aqui uma aqui que esteja na opções de escolha, portanto vou optar por estes livrinhos e para acrescentar perguntas temos só aqui este itemzinho aqui, esta vertical, em que aqui adiciono pergunta, aqui eu posso ir buscar perguntas a outro formulário, aqui posso adicionar um título ou uma descrição, adicionar apenas uma imagem, um vídeo e uma secção que é, por exemplo, imaginem que eu quero pôr só uma parte de identificação. Aliás, posso começar por aí e vou dar esta secção de identificação. Pronto, eu aqui não preciso pôr nada. Aqui, nesta primeira pergunta, vou começar por colocar nome do educando. E pode escolher também aqui uma imagem, que neste caso não faz sentido, e não vou colocar escolha múltipla. Como eu quero que ponha o nome do educando, eu devo colocar resposta curta, porque é só apenas de uma linha. Neste momento já tenho. Aqui em baixo também tenho várias hipóteses para duplicar a pergunta, apagar a pergunta, colocar como obrigatório, que devemos sempre colocar todas as questões como obrigatório, que não seja exatamente obrigatório, e nestes 3 pontinhos temos colocar uma descrição, por exemplo, alguma descrição, alguma instrução da pergunta, que neste caso não existe. E aqui é no caso de ser um questionário, que depois vamos a esta parte. Portanto, a primeira pergunta já está, vou então adicionar outra pergunta. Na outra pergunta, por exemplo, eu vou colocar portanto, a data de nascimento do educando. Portanto, eu vou tentar aqui colocar várias hipóteses ele automaticamente assumiu aqui data. Portanto, uma das perguntas eu tenho resposta curta, parágrafo, que é uma resposta maior, escolha múltipla, caixas de verificação, aqui o pendente é aquele elevadorzinho. Se eu, por exemplo, pretendo que a pessoa carregue um fecheiro, em termos de escalas, grelha de caixas de verificação, e neste caso o que nós pretendemos é a data, para a pessoa depois selecionar mesmo lá a data, e também depois vamos ver como é que isto aparece no real. E vou colocar mais uma vez como obrigatório. Vou acrescentar mais uma pergunta, e neste caso eu vou aqui ver se posso colocar o número de cartão de cidadão, também com uma caixa, com aqui uma resposta uma resposta curta, o número do utente, a morada do aluno, por exemplo. Agora, para não estarmos aqui a demorar muito tempo, visitas de estudo. Podemos começar aqui a fazer uma escolha múltipla. Neste caso, declaro que autorizo o meu educando a deslocar-se
Portanto, coloco aqui todas as opções que eu quero, vou acrescentando aqui outra opção, adicionando opções. Quando não quiser, eu coloco para fora e fica exatamente como está. Por acaso acho que aqui vou clicar, esta opção está a mais, vou colocar aqui uma cruzinha e fica apenas assim. Vou acrescentar uma outra questão, portanto já tenho uma escolha múltipla, tenho uma resposta curta, a resposta de parágrafo pode ser, por exemplo, quais os contactos de emergência, e então aqui posso colocar em forma de parágrafo, em que a pessoa depois pode escrever todos os contactos que quiser, coloco como obrigatório. Depois posso aqui colocar mais uma questão, por exemplo, aqui numa escala, sei lá, aqui numa escala de 1 a 5, posso colocar de 1 a 10, ou neste caso de 1 a 10, qual, imagina que isto seria mais para avaliação, portanto aqui não faz sentido, mas aqui aparece uma escala e a pessoa tem que dar uma pontuação. Portanto, é interessante, por exemplo, para um formulário de avaliação. Neste caso, portanto, já vi, aqui, por exemplo, também podemos pôr carregar um fecheiro, ou seja, aqui permite que as pessoas possam colocar um fecheiro e que eu tenha depois acesso. Eu vou aqui fazer continuar e, por exemplo, posso coloque aqui todos os documentos importantes, ou considero importantes. Portanto, aqui eu posso colocar até 10 fecheiros, pode ser relatórios médicos, sei lá, e automaticamente a pessoa, eu depois consigo ver através da pasta do OneDrive. Neste momento já tenho aqui algumas questões, posso ainda acrescentar as que for preciso, posso, por exemplo, imaginamos que eu considerava que esta fosse a última questão, eu tenho aqui, posso simplesmente arrastar, sei que esta está aqui a mais, seleciono e posso clicar no caixotezinho do lixo. Portanto, neste momento eu tenho o meu formulário mais ou menos organizado. Aqui podia ter acrescentado outra secção, aqui, para, por exemplo, colocar autorizações ou, por exemplo, uma secção só para a parte da publicação. Por exemplo, posso colocar outras informações. Posso colocar aqui uma segunda secção e colocar como título da segunda secção outras informações. Pronto. E neste caso vou acrescentar aqui, por exemplo, uma pergunta que ainda não vimos, que é, em vez de escolha múltipla, ser caixas de verificação. Nestas caixas de verificação eu posso colocar várias opções e as pessoas selecionarem também várias opções. Portanto, é também outra hipótese. Neste caso vou aqui apagar esta secção, vou continuar então, e neste momento eu tenho o meu formulário. Para enviar para as pessoas, o que é que eu... ainda posso vir aqui, atenção, muito importante, cá em cima tenho aqui um item que se chama definições. Eu posso, por exemplo, e aqui é que, mas isto vamos daqui a pouco, a questão do questionário. As respostas, eu posso simplesmente conseguir recolher o endereço de e-mail da pessoa que está a preencher, portanto, eu penso que não vale a pena estar ativado. Enviar uma cópia, eu posso dizer que sim, aqui tem que estar selecionado para eu dizer que para a pessoa receber na sua caixa de e-mail uma cópia do envio desta mesma ficha. Permitir a edição de resposta após ter sido enviado, eu penso que é melhor não, ou limitar a uma resposta, acho que é importante. Quando carregar fecheiros, penso que podemos pôr também este espaço, e acho que o resto não precisamos de mexer mais. Para enviar, clicamos em enviar e vamos aqui a este símbolo do link, posso fazer abreviar aqui o link e faço copiar. E depois faço colar no sítio onde eu muito bem entender. Bem, neste momento já partilhei, tenho já aqui uma resposta, aparece de imediato logo, é automático,
aqui o número de respostas, neste caso só tenho uma resposta. Vejo, porque foi uma opção aqui nas definições que disse que queria pedir o e-mail, portanto, recolher os endereços de e-mail foi uma opção minha, portanto, eu tenho aqui o e-mail da pessoa que mandou, o nome do educante, a data de nascimento, aqui as respostas aparecem também em forma de gráfico, o fecheiro anexado e os contactos de emergência. Eu posso também imprimir estas respostas, portanto, posso imprimir também resposta a resposta, portanto, vou aqui aos 2 pontinhos. Posso também, quando estou nas perguntas, vir aqui e imprimir, tanto em PDF como imprimir na impressora, o próprio documento que eu acabei de fazer, portanto, o próprio formulário, portanto, aparece-me aqui a impressora e posso imprimir para dar aos pais que não têm e-mail. As respostas, a mesma coisa, vão-me aparecer aqui várias e eu tenho aqui um elevador e vou seguindo todas neste caso, todos os meus os meninos e vou aqui e seleciono também a impressora. Ora, não tinha ainda mostrado como é que fica do ponto de vista de quem está a preencher este formulário. Para isso nós também podemos visualizar, podemos testar, obviamente, mas podemos clicar aqui no olhinho e vai-me aparecer exatamente do ponto de quem, tanto vê, aparece a conta porque eu selecionei isso para aparecer a conta, poderia não aparecer, e as pessoas vão fazer o seguinte. Aparece aqui a tal secção com o título e identificação, aparece as várias questões. Aqui reparem que aparece a data para eu ir buscar aqui, por exemplo, o ano, vou aqui buscar o ano, por exemplo, de nascimento, sei lá, imaginamos que era 2006, outubro, 24, portanto, e aparece aqui a data de nascimento, aqui as tais opções, a tal hipótese de adicionar um fecheiro e a tal hipótese do parágrafo que eu posso colocar várias linhas que ele assume. E, por fim, enviar. Portanto, é assim que aparece do ponto de vista de quem está a preencher, que pode ser tanto no computador como no telemóvel. Bem, eu espero ter ajudado. E no próximo vou dizer como é que então se faz também um questionário. Estivemos então a ver como é que se fazia um formulário. Agora vamos ver, porque podem também querer essa funcionalidade, como se constroem questionários. Então, fazemos da mesma forma, vamos criar neste momento um novo formulário, cá em baixo. Vamos dar então aqui o meu nome de, por exemplo, primeiro teste, ou primeiro questionário, talvez. E vou aqui fazer simplesmente, posso fazer a mesma coisa, ir aqui a personalizar um tema, portanto, aqui a questão é como se estivéssemos a fazer um formulário. Aqui posso dizer, o cão é um animal de estimação. E então aqui as respostas podem ser sim, não. Agora aqui temos um simples formulário, no entanto. Portanto, existe uma resposta certa para, no fim, o aluno ficar com uma ideia do que é que acertou e do que é que errou. Então, primeiro eu tenho que dizer ao computador que isto é um questionário e não um formulário. Então eu vou aqui a definições e vou dizer mesmo que quero tornar este documento num questionário. E tenho aqui várias opções. Por exemplo, imediatamente após cada envio, isto é se todas as respostas forem de escolha múltipla, é interessante o aluno ficar com esta hipótese. Ou mais tarde, após revisão manual, caso haja respostas abertas. Neste caso eu vou colocar imediatamente. Aqui também convém, portanto, dizer se os inquiridos devem ver as respostas que foram respondidas incorretamente. Portanto, isto depois vocês é que leem e ativam as opções que querem ou não querem. Neste momento já tenho isto como questionário, vou a perguntas e agora eu tenho que dizer ao computador qual é a resposta certa. Então clico aqui em chave de respostas, coloco aqui quanto é que vale esta pergunta, por exemplo, posso dizer que vale 10 pontos, por exemplo, e digo que esta é a resposta certa e faço concluído. Pronto, neste momento eu já disse qual é a resposta certa, quanto vale, posso continuar o meu formulário e no fim
faço exatamente como um formulário e envio sob a forma do link. Atenção que se eu quero que só que uma pessoa faça apenas, tenha a hipótese de fazer um questionário, eu não posso esquecer de ir aqui a definições e dizer que só pode fazer uma só vez. Portanto, eu vou aqui a respostas e então eu coloco aqui permitir edição de resposta, posso permitir ou não permitir e limitar a uma só resposta. E agora sim, só pode ser respondido apenas uma vez. Espero então que... e depois também no fim, enviar exatamente como enviamos... enviamos também os formulários por link, por mail, por WhatsApp, pelo Teams, como pretenderem. Espero então que tenha sido útil.